Ok. Paz do nosso Senhor Jesus para todos. Deus vem estar abençoando a todos em nome de Jesus. Que haja cura, salvação, libertação. Que a bênção de Deus venha estar no teu lar. Estamos aqui nessa mais videoaula. Essa videoaula, capítulo 22, versículo 13. Mas quero nessa aula estar complementando, estava falando na aula anterior, sobre livre-arbítrio que Deus deu para os homens e os anjos, pois os anjos e os homens vieram de dentro de Deus, saíram do próprio Deus, saíram fôlego de Deus. Tanto que os anjos são espíritos ministradores, são inteligentes, eles comunicam com os homens, eles têm a inteligência, têm o livre-arbítrio, eles ouvem a Deus. A Bíblia fala pouco dos anjos, mas mostra eles na Bíblia falando com os homens, entregando recado de Deus. Então eles são anjos ministradores, são eternos, pois vieram do próprio Deus. São espíritos que vieram de Deus. E o homem também, pois o homem, ele foi criado o ser mais lindo de toda a criação de Deus foi o homem, pois o homem, além de ser espírito, ele é corpo e alma. Ele tem o Espírito de Deus. Deus formou o homem da terra. Então o homem ele é corpo, ele é matéria. E ele tem sua alma. O que é a alma do homem? É a escolha do homem. É a vida do homem. É as escolhas dele, as decisões dele. O intelecto, a inteligência. Diferente dos animais. Os animais não têm inteligência. Os homens têm. Os homens podem escolher certo ou errado. Então eles têm o quê? A alma. Eles têm a razão, o raciocínio. E raciocínio é uma coisa espiritual. Raciocínio é algo espiritual. Inteligência, sabedoria. Então, o homem tem um corpo, que é os órgãos dele, a matéria, parte material, a alma, como eu expliquei. São as decisões desse homem, a escolha dele. Essa alma dele é eterna, pois veio do próprio Deus, Deus deu para ele uma alma. O corpo volta para o pó. A alma vai para Deus, ou, se ela não estiver com Deus, ela vai ficar separada eternamente de Deus, que eu falo que é o inferno. Que é a separação eterna de Deus, onde a pessoa vai passar um tormento eterno, se ela não estiver em Deus. Então, todo ser humano precisa de Deus para a salvação, para isso, para receber a salvação através de Jesus Cristo. Deus se fez carne e habitou no meio de nós, para, através de seu Filho Jesus Cristo, morrer em nosso lugar, vencer a morte, o pecado, para que a nossa alma, esteja ligada com Ele eternamente. Entendeu? Então o homem ele é como Deus, no sentido da trindade, ele é imagem e semelhança de Deus. O homem ele é corpo, alma e espírito. E Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não. É um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Como homem. Corpo, alma e espírito. Matéria, alma, decisões. O Espírito de Deus que nos dá o que é a vida. Tudo que temos não é graças ao nosso intelecto, não. É graças a Deus. Entendeu? O Espírito de Deus que nos dá vigor, vida. Todas as coisas que temos. Entendeu? Então, eu falei sobre a criação também. Sobre o instinto dos animais. Você vê o nosso corpo, ele tem instintos. Nosso corpo material. Nossos órgãos. Eles agem por instinto. Se você comer um alimento estragado, seus órgãos, por instinto natural, eles vão vomitar aquilo. Não está vendo? Lá do instinto, o homem tem a parte terra, que é instinto. Mas nós temos o quê? Uma alma, somos seres inteligentes. Então, não somos dominados por instinto. Nós dominamos o nosso instinto, pois somos seres racionais, inteligentes. A criação dos céus e da terra. A terra e os céus são apenas criação. São apenas seres materiais que agem de forma natural.
São seres simplesmente naturais, que recebem a ordem de Deus e cumprem de uma forma natural a natureza. Né? É como os animais, é instinto. Os céus e a terra são simplesmente criação de Deus. Elas obedecem à ordem de Deus. Mas não é porque elas têm inteligência, não. É de forma natural. Naturalmente elas produzem os animais. É de forma natural. Mas não tem escolha, não tem livre-arbítrio, não são seres que entendem, não conseguem compreender as coisas, não. O único ser que tem a inteligência é os anjos e os homens. Os outros seres são seres naturais. Seres que agem por instinto. Instinto é o quê? Você pode ler no dicionário. Age de forma natural, é natural. É aquela ordem que Deus deu para eles que eles cumprem. Só aquilo. Eles não têm escolha de rejeitar ou aceitar. Não. Eles cumprem o que foi colocado para eles de forma natural. É natural. Já os homens têm escolha de obedecer ou não obedecer. Pela escolha, pela alma. Pelo livre-arbítrio. Então, vamos lá. Estamos aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 13. Então você está bem compreendido. O homem é trino, como Deus é trino também. É imagem e semelhança. A terra e o céu são apenas criação de Deus. Os animais são seres viventes que a terra formou. Deus deu ordem para a terra. Lê lá em Gênesis 1, todo o capítulo. Você vai ver. Deus deu ordem para a terra formar os animais. E deu ordem para as águas formar os peixes. Já o homem foi formação do próprio Deus. Então, você é muito importante para Deus. Você precisa obedecer Ele. E você tem uma alma, e essa alma é eterna. Estamos aqui, capítulo 22, versículo 13, do livro de Gênesis. Isso é uma passagem muito profunda, onde Deus mandou Abraão levar o seu filho Isaque ao sacrifício numa montanha. Então, uma coisa muito fora do normal. Levar um filho no sacrifício numa montanha. Então, os caminhos de Deus, eles são muito mais altos que os nossos. Deus estava provando Abraão. Então, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Por isso, Jesus nos ensinou a negar nossas vontades, pegar nossa cruz e seguir Ele. Porque os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Como eu disse, Deus deu condição de você fazer o natural. Mas o sobrenatural, você depende dele, de Deus. Então, obedeça a ordem de Deus, pois Deus tem o melhor para cada um de nós. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. No Antigo Testamento, era comum o sacrifício de animais, sacrifício de alimento, oferenda de alimentos. Isso hoje já não existe mais, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício perfeito, já foi feito o sacrifício para purificar nossos pecados, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Ele morreu como sacrifício perfeito. Deus fez carne através de Jesus Cristo, fez o sacrifício perfeito. Então o Antigo Testamento fala de sacrifício de animais de uma forma simbólica, simbolizando que viria um sacrifício superior, que era o sacrifício de Cristo, para tirar o pecado de toda a humanidade uma vez por todas. Então, oferenda hoje de comida, encruzilhada, de animais, sacrifício de animais, sacrifício, esse tipo de sacrifício, existe infelizmente, sacrifício até de gente, triste. Isso aí Deus não aceita isso. Isso aí são oferendas para demônios. Pois, como eu disse, existem os espíritos enganadores, pois os anjos têm inteligência. E alguns deles se rebelaram contra Deus. São chamados demônios. Então, nessa atmosfera nossa, existe espíritos enganadores. Por isso que existe tanta mentira hoje em dia. Tem gente que confia em espíritos enganadores, achando que é Deus. Não. O que Deus faz é perfeito.
O que Deus faz é bom. O que Deus faz é maravilhoso. Não traz confusão nenhuma. Tanto que a ordem de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A ordem máxima de Deus é amar, perdoar. Deus não tem prazer em guerra e em morte. Deus não tem prazer nisso. Ele permite isso acontecer, ou faz isso, quando é necessário ser feito. Mas Ele não tem prazer nisso. É como fazer uma alegoria. Você tem na sua horta da sua casa uma árvore que você gostava muito dela, mas só que ela secou. Ela não produz mais nada. Então você é obrigado a arrancar ela, porque ela não vai produzir mais nada. Então assim é Deus. Deus age sua justiça. Deus permite guerra, faz guerra, quando é necessário, quando Ele é obrigado a fazer isso. Porque Deus não tem prazer em morte. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Ele não tem prazer. Então quem ama fazer o mal, quem ama fazer propósito para destruir a vida dos outros, essa pessoa está sendo usada pelo mal. Essa pessoa não está obedecendo a Deus. Pois Deus quer que a gente ame até os nossos inimigos e ore por eles. Devemos amar, devemos perdoar. Pois o juízo, a justiça, pertence somente a Deus. É Deus que vai fazer vingança. Nós devemos amar, devemos perdoar, devemos obedecer a palavra de Deus. Estou lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para você. Você vai entender toda a Bíblia. Eu já li ela toda, algumas vezes. Então, nosso exemplo máximo, o exemplo que cumpre toda a Escritura é Jesus Cristo. Pois Ele é o Verbo encarnado. Deus, próprio Deus, que sempre existiu. Gênesis e Apocalipse, sempre existiu antes de Gênesis. Toda a eternidade existiu. Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Seu nome, Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Então, Ele que devemos imitar. E Ele que nos deu esse mandamento de amar, de perdoar. E amar o teu próximo até o inimigo. Pois Deus quer que todos se arrependam, para que todos venham ser salvos. Pois Deus é amor. Então, nada de fazer propósito, não. É só aceitar Jesus Cristo. É só obedecer a palavra de Deus. Não é necessário mais sacrifícios desse tipo, não. O sacrifício que Deus pede de nós agora é esse, de obediência, de fidelidade. Né? Então, é isso. Versículo 14. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Então se diz, o seu dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus. Versículo 16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, teu único. Não era um anjo. Deus deu ordem para esse anjo de entregar esse recado. O anjo está entregando o recado de acordo com a ordem de Deus. Versículo 17. E deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Então, promessa de multidão de pessoas. Hoje vemos multidão de cristãos, multidão do povo lá de Israel, são os judeus, o povo, os judeus, são os israelitas. Então, vemos uma massa que veio dessa promessa. Deus prometeu para Abraão uma multidão, como as estrelas do céu. Então, aqui no versículo, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Significa que Jesus venceu a morte, que é o maior inimigo. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o mal. É contra os inimigos, contra o ódio, contra a inveja. Isso é inimigo. A Bíblia fala de inimigo, é isso. E Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. Os inimigos das pessoas. Aquelas pessoas que te perseguem, você deve orar para ela, para que Deus venha abençoar ela, salvar ela, torná-la melhor. Então, o maior inimigo é o mal, é o ódio, é a vingança, é a morte. Jesus venceu a morte por nós. Deus abençoe.